Olá pessoal, vamos continuar nessa correção. Nós havíamos parado na página 124. Vamos corrigir a questão 7 e a questão 9. A questão 7 da página 124 diz o seguinte: sabendo que o retângulo e o quadrado a seguir têm área de mesma medida, determine o perímetro do quadrado. Então ele me deu as dimensões apenas do retângulo. Então, para eu saber a área do quadrado, eu preciso saber qual é a área do retângulo. A gente sabe que a área do retângulo é base vezes altura. Então, a área é igual a 4 vezes 9. Ou seja, a área do retângulo é 36 metros quadrados. Se a área do retângulo é igual à área do quadrado, a área dele também é 36 metros quadrados, só que ele quer saber o perímetro. Para saber o perímetro, a gente tem que achar o lado. Vamos lá. Nós já havíamos falado que para achar o lado é a operação inversa da que eu utilizo para achar a área. Se eu utilizo a potenciação para achar a área, aqui eu vou achar com a raiz quadrada. Então, o lado é raiz quadrada de 36, ou seja, 6 metros. O perímetro, então, do quadrado vai ser 4 vezes 6, porque o quadrado tem 4 lados iguais. Quanto é 4 vezes 6? 24. metros, ok? Vamos à questão 9. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção na questão 9. Pois ela fala sobre a aproximação. Eu vou fazer a reta aqui, do 0 até... Eu vou utilizar do 0 até o 6. Tá? Aqui é o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí na questão ele diz: complete a reta numérica com as raízes indicadas a seguir. Então a gente vai ver essas raízes e ver onde elas estão. A raiz quadrada de 9, a gente sabe que tem um resultado exato, que é 3. Então, provavelmente não. Ela está, né? Provavelmente não. Ela está aqui no número 3. Ok? E aí nós temos a raiz quadrada de 7. E é aí que a gente começa a pensar na aproximação. A raiz quadrada de 7 tem um número que tem um resultado da raiz que vem antes e que vem depois. Então, vamos pensar, raiz de 7, raiz de 6, de 5, de 4. Então, raiz de 4 a gente sabe que é 2. Depois do 7, nós temos o 9. Raiz quadrada de 9. Então, a raiz quadrada de 7, ela está entre 2 e 3, ok? E aí a gente vai pensar, o 7, ele está mais perto do 4 ou ele está mais perto do 9? Se eu for chegar até o 4, quantas casas eu vou andar? 3. Para chegar ao 9, eu vou andar apenas 2. Então, ele está mais perto do 3 do que do 2. Raiz quadrada de 7 está mais ou menos aqui, ok? E aí, nós temos a raiz quadrada de 21. Vamos pensar da mesma maneira. Raiz quadrada de 21. Qual o valor que vem antes e que vem depois que eu consigo extrair a raiz quadrada? 21, vamos andar primeiro para trás, 20, 19, 18, 17, 16. Então, raiz quadrada de 16. E depois do 21, nós temos raiz quadrada de 25. Então, a raiz quadrada de 21 está entre 4 e 5. Sendo que o 21, ele está mais perto do 25 do que do 16. Porque do 16 para chegar ao 21, eu tenho 5 casas para andar na reta numérica. Do 21 para o 25, eu tenho apenas 4. Então, ele está mais perto do 5. Vamos dizer que ela está aqui. Ok? E aí, a próxima seria a raiz quadrada de 25. Que a gente já sabe que é o próprio 5. E nós temos a raiz quadrada de 12. Raiz quadrada de 12. Ok? Então, antes
antes do 12, quem é o número que tem raiz? É o 9. Então, raiz quadrada de 9 e após raiz quadrada de 16. Logo, a raiz quadrada de 12 está entre 4 e 3, ok? E aí a gente vai pensar, do 9 para o 12 são 3 casas. Do 12 para o 16 são 4 casas. Então, ele está mais perto do 3 do que do 4. Logo, ele vai estar aqui. Ok? Então, nessa página é isso. Vamos passar agora para a página 126. Ok? Então, vamos à página 126. Na página 126, a questão 1, 2 e 3 fala sobre raiz cúbica, não é mais raiz quadrada. Então, a número 1 é para que a gente encontre as raízes cúbicas, né? E a gente já havia falado isso, vocês já viram isso também no ano passado. A raiz cúbica, se a raiz quadrada, eu preciso descobrir que número que multiplicado por ele mesmo deu o valor que está dentro da raiz, agora esse número tem que ser multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, por exemplo, lá na letra F, eu tenho a raiz cúbica de 64, ok? Então, que número multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 64? Se a gente for pensar na potência, o 4 ao cubo é igual a 64. Ok? Só para tirar as dúvidas se houve alguma, né? Na questão número 2, ele pede para fazer o que a gente já havia feito com a raiz quadrada, só que agora com a raiz cúbica. Então, vou fazer aqui vou fazer a letra A. Letra A é raiz quadrada de 0,729. Opa, raiz cúbica de 0,729. Então, a gente vai escrever também em forma de fração e achar as raízes, só que agora as raízes são cúbicas. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 729 sobre raiz quadrada de 1000. Por que 1000? Porque eu tenho 3 casas decimais após a vírgula. Agora, a gente vai encontrar 729. Que número multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 729? Esse número é o 9. E aqui é o 10. Transformando novamente em número decimal, nós temos 0,9. Ok? Agora, para finalizar, eu vou fazer a questão A. Vamos fazer a questão A do item 3, tá? Então, vamos lá. Na questão 3, ele pede para a gente encontrar a aresta do cubo. Como é que eu encontro o volume do cubo? Multiplicando as suas arestas 3 vezes. Então, só para relembrar, o volume do cubo é A vezes A vezes A, ou seja, A ao cubo, correto? Se ele me deu o volume e eu encontro através da potência o volume, como é que eu vou encontrar a aresta? Fazendo a operação inversa. Só que agora não é mais quadrado, agora é o cubo. Então, eu vou ter que achar a raiz cúbica do volume, ok? Então, nesse caso, a raiz cúbica de 729, que a gente já viu no exercício anterior, que é 9. Então, vão ser 9 centímetros, ok?